Então, galera, bom dia. Dando seguimento aí ao nosso conteúdo, hoje a gente vai falar sobre as viroses particularmente. Então, a gente vai ter dois capítulos aí falando das principais viroses. Hoje a gente vai comentar sobre algumas, vamos dar um panorama geral, falar algumas curiosidades sobre essas doenças causadas por vírus. Então, falando aí sobre as viroses, uma epidemia que a gente teve que foi muito grave, que ocorreu no mundo, foi em 1918, que foi causada por uma influenza, o vírus influenza, que foi a gripe espanhola, chegando aí a contaminar em todo o mundo 500 milhões de pessoas, que para a época era mais ou menos 27% da população mundial, levando à morte aí entre 17 e 50 milhões. E tem estudos que diz que muitos corpos não foram contabilizados e esse número poderia chegar a 100 milhões. Então foi uma... quando a gente fala de virose, tem muito aquela coisa, o médico tudo fala que é virose, eu estou no médico, o médico fala que é virose, tudo é virose. Por que ele fala isso? Pessoal, com os sintomas que a maioria das pessoas chega no pronto-socorro, no hospital, são sintomas generalistas. E 90% das doenças com os sintomas listados pelas pessoas no consultório é causada por virose, sim. Né? Então tem gente que chega lá, tô com... O médico falava, você está com uma virose. Claro que ele tem que ter o cuidado de explicar para a pessoa por que é uma virose, por que ela está sentindo aquilo, porque senão cai naquela mesmice de virose, 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 as pessoas não têm muita informação e acabam ficando meio que irritadas, né? Por conta disso. Tudo é virose? 90% sim. Tá? E tem pessoas que pedem, então me passa um antibiótico. Pessoal, então meio que não tem essa relação de antibiótico matar vírus, não. As principais doenças que a gente vai ver aqui são bem conhecidas por vocês, outras nem tanto, e a gente vai falar de um panorama geral, o que causa, sintomas, se tem tratamento e como que a gente se infecta com ela. No primeiro caso tem a poliomielite, que eu comento muito em aula, que é a paralisia infantil, que é causada por um vírus, um enterovírus. E a gente vai ver que tem vírus que é RNA positivo, RNA negativo, foram aquelas classificações que a gente já viu nas aulas passadas. Então esse vírus comete principalmente a região do intestino, mas quando a pessoa não tem imunidade contra ele, contra esse vírus, ele se alastra por todo o corpo. Quando ele passa pelo tecido nervoso, ele pode causar lesão, e essa lesão leva à paralisia infantil. Então ele afeta mais as crianças, porque as crianças ainda estão se desenvolvendo e não têm proteção contra esse vírus. Então quando você faz a campanha de vacinação, a campanha da gotinha, contra a paralisia infantil, contra a poliomielite, você está protegendo a criança justamente contra isso, contra essas lesões que podem vir a ocorrer no tecido nervoso. E a contaminação é principalmente pela saliva ou alimentos contaminados com fezes de pessoas infectadas. Então acontece muito pode acontecer em ambiente escolar. A criança muitas vezes, hoje em dia não, porque a campanha de vacinação ela engloba todos, ninguém fica sem essa imunidade. Mas lá no passado acontecia muito de que a criança foi no banheiro, não tem a higiene muito correta, ficava com a mão contaminada ali com coliformes fecais, aparentemente não tinha nada, mas o vírus estava presente ali. E aí brincando com outra criança, pegava o alimento, aí pegava o brinquedo, não sei o que, acabava se contaminando. Então, mas hoje em dia é muito difícil de socorrer esse tipo de transmissão, justamente porque tem um cuidado muito maior com a higiene, tá? E a maioria das crianças já estão vacinadas. Então, é quase nulo isso acontecer. Mas em regiões muito pobres, países muito pobres, onde não tem saneamento básico ou não tem acesso à vacina, aí tem muito desse problema. Sintomas. Geralmente é assintomático ou com sintomas bem genéricos. A gente vai ver aqui que tem muitas doenças que compartilham o mesmo sintoma. Febre, dor de cabeça, dor no corpo. Então, são sintomas muito generalistas. Né? Então, não tem assim muito como você dar um diagnóstico no primeiro momento. Então, essas células se multiplicam na garganta e intestino delgado, podendo cair na corrente sanguínea, é aquilo que eu falei, atingindo o tecido nervoso. Né? E pode ser fatal. Se ele passar pelo tecido nervoso, ele afetar a região que controla o batimento do coração, respiração, movimento do diafragma ou outra região muito de importância vital, pode vir a causar morte. Tá? E a profilaxia, que seria a prevenção, vacinação, obviamente, campanha da gotinha, campanha da vacinação,
saneamento básico e higiene pessoal. O segundo aqui, a gente tem o vírus da raiva. Tá? A gente costuma ver raiva muito presente em cachorro, a gente vê aquele cachorro espumando, cheio de ódio, não sei o que, cheio de raiva realmente, mas também pega em humanos e outros animais. Então o ciclo ele é bem amplo. Você tem o ciclo aéreo, que afeta os morcegos, silvestre, você tem macaco, raposa, ciclo rural, você tem ali cavalo, vaca, porco, cabrito, ciclo urbano, dos animais domesticados, cachorro e gato, e o ser humano. Então um pode transmitir para o outro. É causado por um vírus RNA negativo, lissavírus. E a transmissão ocorre de que forma? Saliva. Então, contato com a saliva do animal contaminado, podendo ser doméstico ou silvestre. Então, acontecia muito em zona rural, do cara estar dormindo e acordar com o pé furado, 2 dentinhos. Ou acordava com o braço furado, 2 dentinhos. O que era aquilo? Morcego. Tá? Então, claro que na cidade grande a gente não tem isso, mas no ambiente rural era meio que comum esse tipo de transmissão. Ou o cachorro, o gato está infectado com vírus e brincando ali ele te morde, ou ele já estando no estado bem avançado ele te morde, ele pode te contaminar. Sintomas. Inicialmente, esse vírus ele se abriga no tecido muscular e conjuntivo, que é meio que o tecido de preenchimento ali do corpo e tem mais algumas funções. Em seguida atinge o sistema nervoso, periférico e central, ou seja, ele se alastra muito rápido, tá? E ele contamina, ele infecta o sistema nervoso. E aí o problema é muito grande. O indivíduo ele fica alternando entre estados de raiva e calma, agitação e calma. E ele tem muita rigidez muscular e espasmo. O que é isso? Movimento involuntário dos músculos. Se a gente olhar bem ali na imagem, o cara está amarrado. Por quê? Por causa dos espasmos. Então, ele fica assim, normal, daqui a pouco ele tem um espasmo muscular, ele contrai todo o corpo assim, puxa todos os músculos ficam travados, justamente por causa dessa contração muscular involuntária, desse espasmo involuntário no músculo estriado esquelético. Tá? E acomete o sistema nervoso, o quadro ele é meio que irreversível, então leva à morte. Por isso que é tão importante vacinar os seus animais com a vacina antirrábica, que você vai estar protegendo ele, outros animais, outras pessoas e você mesmo. Né? Então, quando chega nesse caso aqui da imagem de baixo, que o cara já provavelmente já tem o sistema nervoso acometido, já está tendo espasmo, já está amarrado, como a gente vê na imagem, infelizmente ele vai vir à morte porque não tem cura, digamos assim. Você tem profilaxia, que seria prevenção, que é o que? Vacinação ou soro, logo após a infecção, e manter a carteira de vacinação do seu animal em dia. Tá? Isso já é o suficiente para você não ter problemas com esse tipo de doença. Claro, se você está na rua, você teve contato com um animal, sei lá, um cachorro te mordeu, você está em dúvida, você tem até aí 7 dias para ir ao médico. É bom que vá na hora, né? Mas você tem aí 1 semana para ir ao médico, explicar o que houve e ele vai te receitar a vacina ou soro ali para poder tratar daquilo, para poder você não vir apresentar os sintomas e nem a doença. Dengue. A dengue é muito falada, a gente está aí atualmente com mais de 200 mil casos de dengue no Brasil. Não está sendo muito falado, mas a gente está sim tendo problema de dengue. Primeira coisa aí, só quem suga o sangue é o mosquito fêmea, porque ela precisa do sangue quente para poder chocar os ovos lá dentro dela. Tá? O mosquito macho se alimenta de material vegetal. E é um vírus do gênero Flavivírus. Atualmente a gente tem 4 vírus causadores da dengue. Então você pode pegar dengue 4 vezes, porque um vírus é diferente do outro. Se você já teve vírus uma vez, por exemplo, se você já teve o dengue 1, você ainda pode pegar o 2, o 3 e o 4. Se você já teve o 4, você ainda pode pegar o 1, 2 e o 3. Se você já teve dengue 4 vezes, você não vai ter mais. Tá? E a dengue ela era chamada antigamente de doença quebra-ossos ou esmaga-ossos. Por quê? Muita dor nos ossos e articulação. As pessoas ficavam inviabilizadas mesmo de fazer qualquer coisa. Elas não conseguiam fazer porque a doença era muito agressiva nesse sentido de dor no corpo, né? Principalmente quando estava no estágio muito avançado. E como ocorre a transmissão? Através de um vetor,
A gente viu que vetor geralmente é um artrópode que transmite uma doença. No caso da dengue, a gente tem aí o Aedes aegypti. Tá? Mosquito fêmea, contaminado com o vírus dele não causa nada, mas ele está portando ali o vírus. E quando ele insere a sua estrutura lá para poder sugar o sangue, junto com aquela estrutura e a saliva do mosquito, vem o vírus. Cai na corrente sanguínea e aí vai parasitar músculos, articulações e todo o corpo. Sintomas: febre alta, 39, 40 graus. Como é que eu posso dizer? É um sintoma genérico. Dor no corpo, fraqueza, dor na articulação, dor atrás dos olhos. Essa é uma característica da dengue muito importante, dor atrás dos olhos. Tá? Então, quando a pessoa chega no consultório e fala que está com, tô com muita dor no corpo, febre alta, dor atrás dos olhos, o médico já vai lá e consegue eliminar várias outras doenças. Pode causar vermelhidão, diarreia, vômito. Também pode inflamar vasos sanguíneos e pode durar semanas. Essa é a dengue clássica. Quando ela evolui para o quadro hemorrágico, os sintomas são bem parecidos, mas aí você tem o rompimento de vasos sanguíneos. Aí você tem sangramento nasal, gengival, vaginal e sangramento generalizado por todo o corpo e pode levar à morte. Tá? A dengue hemorrágica é muito perigosa. E a profilaxia, no caso, seria combater o mosquito. Então, aquela mesma história que vocês sempre ouvem, mas é sempre bom repassar, refrisar. Não deixar a garrafa virada para cima, tampar a caixa d'água, não deixar a água de bobeira pelo quintal, vaso de planta, substituir por areia, tá? Não deixar a água empoçada de maneira nenhuma, porque eles se proliferam rápido e você pode ter dengue. Aqui a gente tem a febre amarela, tá? Que também é transmitida por um vetor que é o mosquito. A transmissão é através do Aedes aegypti, mesmo da dengue, ou do hemagogos, tá? Que é um mosquitinho mais pretinho que a gente tem aqui na imagem, e é causado pelo vírus do gênero Flavivirus também. Mesmo gênero, porém espécies diferentes. Tá? Então, como eu já falei, é a fêmea que transmite o vírus através da picada e das glândulas salivares. Naquela charge ali de cima, a gente tem ali o macaquinho. A culpa é do macaco. É o mosquito lá falando no ouvido do cara, verme. Tipo assim, na época que a gente estava tendo o caso de febre amarela, o pessoal estava matando macacos desenfreadamente. Sendo que o macaco ele era tão vítima quanto a gente. Ele também era afetado pela febre amarela. Tá? Então, é a mesma coisa da esporotricose, que é uma doença causada por um fungo. O pessoal chamava de doença do gato. O pessoal começou a matar os gatos pensando que era o gato que transmitia. Tá? Na verdade até era. Mas o que causava a doença era um fungo que ficava ali na unha do gato. Né? O gato mexe muito na terra, enfim, gosta de cavar, esconder ali suas fezes e acabava se contaminando. Então a culpa não era do gato em si, e sim do fungo que estava no corpo daquele gato, nas unhas principalmente. O macaco a mesma coisa. O macaco era tão vítima quanto a gente. Sintomas da febre amarela: lesão hepática, acúmulo de bilirrubina nas mucosas e na esclera do olho, por isso que a gente chama de febre amarela. Quando você tem destruição muito grande de hemácias, que são as células vermelhas, você libera bilirrubina, que é uma substância amarelada. Né? Então o médico ele olha essa região aqui debaixo dos olhos, olha a mucosa bucal, vê que está amarela, ele já sabe que está tendo destruição de hemácia por alguma coisa. Juntando com outros sintomas, ele chega ao diagnóstico de febre amarela. E a profilaxia é controle do mosquito, óbvio, controle do vetor e vacina. Tá? Você tem vacina contra a febre amarela. Principalmente quando você vai viajar para a região amazônica ou para outro país, pede-se que você faça vacinação contra a febre amarela pelo menos 15 dias antes da viagem. Tá? Que é para poder você estar imune àquilo ali. Por último, aqui na nossa aula de hoje, a gente tem o condiloma acuminado, que é mais conhecido como verruga genital, causado pelo papiloma vírus, pelo HPV, tá? Que é um vírus de DNA não envelopado. E ele causa realmente essas verrugas aí nas regiões do corpo e na região genital também. Não coloquei a imagem para não ficar uma coisa muito forte, mas ela é considerada uma IST, não é mais DST, tá? IST, infecção sexualmente transmissível, e é adquirida pelo contato íntimo, vaginal, anal ou oral. Tá? E quais são os sintomas? Muitas vezes é assintomático. Em outros casos, você pode ter o aparecimento de verruga pelo corpo, que a gente chama de lesões papilares. No caso das meninas,
pode aparecer na vulva, no caso dos dois no períneo, nos homens glande, prepúcio, tá? Só que essa doença, ela pode evoluir para o câncer, tá? Sendo conhecido como câncer do colo do útero. Então, meninas, eu falo especialmente para vocês, não deixem de ir ao ginecologista, de fazer as consultas de rotina. Por quê? O homem, o aparelho sexual dele é mais exposto, então ele está sempre vendo ali as partes, se aparecer alguma coisa de diferente, ele já vai saber. Vocês não, o de vocês é mais interno. Então, vocês só conseguem perceber alguma coisa ou quando já está muito grave ou durante uma consulta de rotina. Então, não deixem de ir ao ginecologista, porque ele vai fazer os exames, vai fazer o exame de rotina e vai ver se está tudo correto ou não. Tá? Porque a parte genital de vocês é mais interna, vocês não conseguem ver. Tá? Quem vê isso é o ginecologista ou a ginecologista. Então, não deixem de ir às consultas de rotina para você não vir a ter um câncer por desinformação, por bobeira. Tá? Então, falo especialmente para vocês e peço que falem também para primas, para amigas, que também não deixem de ir às consultas de rotina, tá? Para a gente evitar um problema maior aí futuramente. E a profilaxia, que é um método de prevenção, preservativo sempre, 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 sempre. Qualquer relação, preservativo. E já existe vacina contra o HPV. Então, quando teve a campanha de vacinação, mas eu vou vacinar minha filha com 11 anos, minha filha ainda não está no período sexual, a vacina vai estimular minha filha a querer fazer sexo? Não, pessoal, isso é desinformação. A vacina ela vai te proteger contra o vírus futuramente. Tá? Se você tem 15, 16 anos e já está com vida sexual ativa, beleza, você já está protegido. Mas se tem 11, 12 anos, não tem, só quero ter relação quando eu me casar com 20 anos, 22 anos, não tem problema. Até lá você vai estar protegido e vai estar protegido durante toda a sua vida. Então a vacina ela não estimula nada. A única coisa que ela vai fazer é fazer com que o seu corpo produza anticorpos para quando você entrar em contato com aquele vírus, seu corpo saber combater ele. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.